Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à segunda etapa do onboard. E hoje a gente vai ter uma palestra muito especial com o Altair Camargo. Ele é cofundador da Sempreende. E hoje ele vai falar sobre Design Thinking, ferramentas para inovação. Obrigada pela presença de todos vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat que a gente vai estar acompanhando, tá bom? Daí é com você. Tá bom, obrigado, Joyce, obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Altair, vamos falar sobre Design Thinking, como a Joyce falou. E como Design Thinking é uma coisa que dá para demorar horas falando, dias falando, dá para ter cursos completos de Design Thinking. O que eu vou mostrar para vocês são alguns exemplos e o principal, né, ali, a nata do que é o Design Thinking. E aí, claro, vocês podem se aprofundar nisso depois, seja em curso, seja em consultoria, seja lendo livros, enfim, tem uma vasta possibilidade de usar isso aí. E, como em praticamente toda palestra, todo curso que eu dou, eu digo no começo, fiquem à vontade para perguntar, para a gente interagir. Podem, se alguém quiser abrir o microfone e falar comigo, pode abrir, pode ficar à vontade. Se alguém quiser mandar no chat, eu estou com o chat aberto aqui também, podem me mandar mensagem, não se preocupem em me interromper durante a minha fala. Então, se eu falei alguma coisa, você pode questionar, pode perguntar, pode dar um exemplo seu e por aí vai, tá? Então, fique à vontade para fazer isso na hora que você quiser, tá? E agora chegou aquela hora mais temida por qualquer apresentador no Google Meet, que é de compartilhar a tela. E aí, claro, eu vou tentar aqui, talvez não vá dar certo, mas aí eu vou ficar perguntando para vocês, tá funcionando, não tá funcionando? E aí, por exemplo, agora eu acho que não tá. Vocês estão vendo a minha tela, provavelmente? Não sei o que vocês estão vendo. Sim, a gente tá. Pode falar, Gabriel. A minha tela, não a... Pera. Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão vendo. Clica de novo onde você A tela do Teams. A tela do Meets, né? Do Meets. Isso. Agora apareceu o Design Thinking aí? Apareceu. Beleza, então foi até rápido. Deixa eu... Não, a pior... Continua aparecendo Design Thinking aí? Continua. Agora ele está expandido. Expandido, eu vou passar. Passou? Passou. Beleza. Essa é a hora de maior pânico na hora de apresentar alguma coisa pelo Google Meet, pelo Zoom, Serverby, né? Cada plataforma é de um jeito diferente. E eu apanho. Eu acho que todo mundo apanha, mas é isso. Pessoal, para a gente começar, eu quero saber se vocês sabem o que é Design Thinking, se vocês já ouviram falar, podem me mandar aí no chat, sim, não, talvez, já ouvi falar, mas nunca não sei usar isso. Me contem se vocês já ouviram isso alguma vez na vida, se vocês sabem usar, se vocês aplicaram, se vocês estão aqui porque a Joyce falou que ia ser legal e vocês vieram, mas não tem a menor ideia do que vai acontecer aqui. Enfim, me contem um pouco aí. Já ouviu falar, mas não sabe usar, também já ouviu falar. Beleza. Então, Joyce disse que ia ser massa, vai ser legal sim. Tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Design Thinking enfim, eu vou falar, mas é um conjunto de técnicas que eu particularmente adoro e a gente usa isso para muita coisa. A Mônica falou que já fez um curso, mas não sabe aplicar. Então, legal, a gente pode conversar. Eu vou mostrar várias aplicações aqui para vocês e se continuar a dúvida, se não souber aplicar, eu vou sanar isso. É claro que, de novo, em uma hora e meia que a gente tem aqui, não dá para ser um curso completo de Design Thinking. Eu vou dar uma pincelada no que é, e é uma coisa que a gente aprende muito fazendo. A gente precisa fazer para a gente encontrar os resultados e até para a gente aprender a fazer, tá? Então, bora lá.
primeiro, antes da gente falar em design thinking, vamos saber o que é design, que basicamente, grosso modo, que é a tarefa do design, que o design faz, que é o objetivo do design? É promover bem-estar na vida das pessoas, é fazer o que é melhor para as pessoas, é fazer o que se adequa à vida das pessoas, ao que se encaixa na vida das pessoas. Então, a gente está muito acostumado com designer gráfico, né, que faz arte. A gente acha, o que o designer faz? Ele faz arte. Não, não é isso. O designer, ele adequa seja a arte, por exemplo, o designer de interiores, é um ambiente ali para a melhor situação possível para o seu cliente, para dar resultados para o cliente. Seja, então não é só um designer de interiores, não coloca os móveis no lugar que é mais bonito, não. Ele coloca os móveis e faz várias outras coisas, mas resumindo a isso, né, ele coloca ali no lugar que vai ser mais funcional, que vai ser melhor para vida da pessoa como um todo, para a pessoa que mora, para a pessoa que vai visitar aquele lugar, para a pessoa que vai limpar aquele lugar, enfim, é necessário ter um pensamento global. Então, vamos começar com essa definição. Design é promover bem-estar na vida das pessoas. E lembrem-se muito disso, a gente está falando de pessoas. Isso aqui é importante, é um princípio muito básico que a gente vai carregar ao longo de tudo que eu vou falar hoje. E aí, claro, um problema para um designer é tudo que prejudica a experiência e o bem-estar na vida das pessoas. Então, se tem alguma coisa incomodando alguém de alguma forma, a tarefa do designer é resolver esse problema. E isso é para tudo. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um fone de ouvido, eu sou fabricante de um fone de ouvido. E eu vejo que esse fone de ouvido cai do ouvido das pessoas. A tarefa do designer é o quê? Resolver esse problema, criar um fone de ouvido que se adeque, que se encaixe e não caia no ouvido das pessoas. Vocês devem estar acostumados, ou já devem ter visto em algum lugar, por exemplo, protótipo de fulano fez um protótipo de um novo iPhone, fulano desenhou alguma coisa que pode ser a nova forma de viajar de avião. Então, não sei se vocês já viram isso. Então, sei lá, uma nova forma de arranjar as poltronas no avião para que seja mais leve. Ou então, até virou viral uns dias atrás, não sei se vocês viram, um restaurante que era pequeno e aí tinha gente sentada embaixo, e aí subia uma escadinha e gente sentava nas mesas de cima também. Não sei se vocês chegaram a ver isso, essa foto que viralizou. Mas isso olha, o problema, por exemplo, meu Gabriel falou que sim, que achou genial. Sim, às vezes o problema olha, eu preciso colocar mais gente no meu restaurante. O que é uma solução que um designer faria? Vamos pensar, vamos ver a melhor solução. E aquela solução não precisa ser a final. Tá? Então a gente vai falar, eu vou falar para vocês de protótipo daqui a pouco, mas a ideia é criar várias coisas, gerar muitas ideias, e a partir de várias ideias geradas, a gente chega numa solução ideal. Então isso é importante também, tá? Então, mas eu vou voltar a falar disso lá na frente. Por enquanto, pensem que um problema para um designer é tudo que prejudica a experiência na vida das pessoas e o bem-estar na vida das pessoas. E aí você pode aplicar isso em qualquer área. Quando a gente fala em design thinking, qualquer pessoa pode ser um design thinker, desde que ele aprenda as técnicas, que ele aprenda a pensar como um designer, a pensar que as coisas a pensar que existem problemas e que precisam ser solucionados. Então, a tarefa do designer e do design thinker, né, que o design thinker basicamente o conceito vem de pensar como um designer, pensar com a cabeça assim, olha, eu estou aqui para identificar problemas e para gerar soluções para esses problemas. Quais problemas? Em qualquer área.
Então, tipo assim, eu tenho um problema de sala de aula porque, sei lá, agora na pandemia não pode sentar pessoas perto umas das outras. Então, como eu vou solucionar esse problema tendo foco nas pessoas? Qual é a melhor solução possível para as pessoas? E aí, no caso, seriam os alunos, os professores, a pessoa que limpa, o diretor e tudo mais. Qual seria a melhor solução possível para resolver esse problema de manter o distanciamento ali nas salas? Esse seria um problema que pode ser resolvido com o design thinking. E tem problemas de produto também. Eu dei o exemplo do fone de ouvido, mas sei lá, eu tenho Estou pensando aqui alguma coisa. Eu tenho um caderno que solta muito fácil as páginas. Qual é uma solução que eu posso dar para esse caderno? Isso um design thinker pode pensar, né? A gente pode solucionar esse problema por meio do design thinking. E esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. Não sei se vocês viram, a Nike lançou esse tênis aqui semana. Na verdade, ela não lançou, ela vai começar a distribuir dia 15 para algumas pessoas. E aí, a vender esse tênis de fato no fim desse ano. O que esse tênis faz? Tinha um vídeo aqui, mas não vai dar para mostrar esse vídeo, porque aqui tem PDF. Mas esse aqui é um tênis feito que começou, a ideia dele começou 4 anos atrás, a partir da observação na Nike, na verdade, uma pessoa que tem deficiência mental mandou, sei lá, um e-mail, conversou com a Nike e falou assim: olha, eu tenho minhas habilidades, eu consigo vestir uma roupa toda sozinho, mas eu preciso das mãos para calçar um tênis, porque até então nenhum tênis que existe no mundo você pode calçar sem usar as mãos, né? Todo tênis ou você precisa para calçar direito, ou você precisa para amarrar, então você precisa usar as mãos. E aí essa pessoa falou para a Nike, falou: olha, para eu ter autonomia, que é uma coisa que eu gosto, que eu valorizo, que eu quero ter, na hora de me vestir e sair, eu não tenho, porque na hora de calçar o tênis eu tenho que acabar pedindo para os meus pais calçarem esse tênis para mim. E a partir disso, e aí vejam que o foco é no usuário, a Nike passou a pensar e desenvolver um tênis que não precise usar as mãos. E aí esse ano surgiu esse tênis aqui. Eu posso depois mandar o vídeo para vocês de como que ele funciona. Mas tá vendo que ele tem tipo uma dobradiça. Então ele é como se fosse um Crocs, né? Só que você coloca o pé e pisa e ele fecha sozinho. Depois, na hora de tirar, você usa o outro pé, levanta e ele sai. Então veja que finalmente a Nike conseguiu criar um tênis muito bom, um tênis que atende essas pessoas, e não só a pessoa com deficiência, mas também gente que tem dificuldade para calçar, por exemplo, grávida. Tem grávidas que têm dificuldade para calçar um tênis. Tem pessoas que simplesmente não estão afim de usar as mãos para calçar um tênis. Tem gente que tem as mãos amputadas. Então, veja que, com foco no usuário, olhando as necessidades dos usuários, olhando o que as pessoas precisam, a Nike foi e criou um tênis, criou um produto que se adequa a essas pessoas. E por que eu estou falando muito disso, de foco na pessoa, foco no usuário? Porque isso é um princípio do design thinking, olhar para o usuário. Isso é diferente, obrigado Domingos por mandar o vídeo, isso é diferente de eu criar um produto, sair da minha cabeça assim, olha, eu acho que as pessoas vão gostar de determinada coisa, e criar um produto, criar um serviço, criar seja lá o que for, para essa pessoa, e aí coloco no mercado e aí eu vejo que é o que ela não quer. E isso é o que mais acontece. Muita empresa faz isso, muito empreendedor faz isso, muita gente que está começando faz isso. Vou repetir. É pensar assim, olha, às vezes a pessoa tem uma ideia genial, tipo, eu vou criar barracas para alugar no campus da UFG para quem está com sono. E, sei lá, para dormir no intervalo da aula. Porque geralmente a pessoa pensa assim, não, porque eu estudo aqui, eu queria ter um lugar para dormir sossegado e não tem. Então todo mundo vai querer comprar isso, vai alugar meu serviço.
ou vai comprar de mim e tudo mais. Só que, se não pergunta para as pessoas antes, né? Então, assim, se você cria um produto e tenta enfiar a goela abaixo das pessoas, muitas vezes as pessoas não querem, as pessoas não vão aceitar. Não é porque você compraria, porque você acharia bom e você, e às vezes você e seus amigos, quem está perto de você, achou legal, que isso vai dar certo. Então, o design thinking parte do princípio de observar as pessoas, observar o mercado, observar o que as pessoas querem de fato, daqui a pouco eu vou falar como fazer isso, e criar um produto, criar um serviço, criar uma solução, criar um processo que se adeque ao que as pessoas querem, e não o contrário, não eu criar e enfiar para as pessoas, não, mas observar o que as pessoas querem, criar o produto e aí sim entregar o que as pessoas estão querendo. Me falem se isso faz sentido para vocês ou não. E até pensando nisso, vou dar mais um exemplo, não sei se foi feito com design thinking ou não, mas hoje a Latam, companhia aérea, avisou que não vai mais precisar de fazer check-in. A pessoa compra o ticket, né, compra a passagem e aí já vem o cartão de embarque, ou seja, cortou aquela etapa ali de ou fazer check-in online, ou ir no totem de atendimento, ou ir no balcão fazer o check-in, né, falar que você vai voar, que é sensacional. Isso não sei se foi feito olhando para o cliente, eu não vi como é que foi o processo disso. Mas veja que é uma coisa que muita gente reclama, que é aquilo, né? Para que você já comprou a passagem? Para que você precisa avisar que você vai usar a passagem, né? Sendo que você já comprou ela, né? E às vezes é um transtorno, tem que ficar em fila, às vezes você perde o voo porque não fez check-in, enfim, esse tipo de coisa. Então veja que é uma coisa que não sei, de novo, não sei se foi feito pensando no usuário, mas facilitou e vai facilitar muito a vida do usuário. Aí o Domingos falou aqui que fez um curso que a professora falou que o produto deve ser o que as pessoas querem, não o que você acha que elas vão querer exatamente. É isso. É claro que muita gente não sabe o que ela quer no sentido assim, imagina esse tênis. A pessoa não vai saber falar, olha, eu quero um tênis que seja dobrável, que seja dessa cor, que seja confortável. Isso talvez o seu cliente não saiba te falar, mas ele vai te falar assim, olha, eu quero um tênis confortável, eu quero um tênis que eu calce sem usar as mãos. E aí a parte de desenvolvimento, de produção desse tênis é sua. Aí vamos imaginar o seguinte, eu já vou adiantando, depois eu volto de novo. Aí eu crio um primeiro tênis, um primeiro modelo e mostro para as pessoas, um grupo fechado de pessoas. Mostro para essas pessoas e falo assim, olha, é isso aqui, eu consegui captar o que você me falou, eu consegui captar o que você espera de um tênis que calce sem usar as mãos. Aí a pessoa vai falar sim ou não. Se ela fala sim, beleza, bota o produto no mercado. E aí, se ela fala não, que é o que vai acontecer na grande maioria das vezes, ela vai falar assim, não, acho que pode melhorar tal coisa. Aí você volta, melhora seu produto, mostra de novo para a pessoa e por aí vai. Esse ciclo continua até que você chega num produto ideal, num produto pronto para estar no mercado. E aí, por exemplo, eu dei esse exemplo aqui da Nike, que é muito bom, e aí eu vou mostrar para vocês esse telefone aqui. Não sei quem já viu esse telefone na vida, se não me engano, ele foi lançado em 2006. É um telefone da Nokia, N-Gage. Vocês já ouviram falar, já viram esse telefone, já tiveram um telefone desse? Acreditem ou não, esse telefone aí já existiu, e veja que é uma bizarrice. Isso aqui é uma coisa bizarra. Por quê? O que a Nokia, os engenheiros da Nokia pensaram? Na época eles pensaram assim, olha, celular, consumo de celular, compra, venda, as pessoas estão cada vez mais usando o celular, e pensaram também o seguinte, as pessoas estão cada vez mais usando jogos portáteis, usando dispositivos portáteis para jogos. E ela estava certa. As pessoas estavam comprando muito. Na época era o Game Boy, que era um videogame que você usava na mão, acho que nem existe mais. E as pessoas estavam ali, a febre de celular, né? Crescendo o número de usuários de celular. O que a Nokia falou?
vou juntar isso, né? Vou criar um celular que é videogame ao mesmo tempo. E aí criou o N-Gage lá na cabeça dela, não consultou as pessoas, né? Ela criou e falou: vou lançar isso aqui no mercado, isso aqui vai arrebentar, porque eu estou pegando dois nichos, duas áreas que estão crescendo muito. E resultado foi desastroso, porque, olha isso, primeiro, era muito grande para ser um telefone e era muito ruim para ser um videogame. Sem falar que o preço foi inquebrável, tem essa vantagem, né? Inquebrável. Sem falar que o preço dele era muito alto e os jogos também eram muito. Era caro você comprar o jogo para jogar aqui. Então, assim, ficou uma coisa ali no meio do caminho que quem queria usar como telefone não usava direito, não funcionava direito. Quem queria usar como jogo também não funcionava direito. E aí isso aqui fracassou muito. E aí uma curiosidade do N-Gage é que quando ele foi lançado, fizeram tanto barulho, tanta propaganda, né, de jogar onde você tiver, jogo portátil, que o que ele fez foi aumentar muito a venda do concorrente. A venda do Game Boy disparou e a venda do N-Gage praticamente não existiu. Ele saiu de linha 2 anos depois do lançamento. Porque a Nokia falou: olha, ter um videogame portátil é muito bom. As pessoas, opa, é bom mesmo. As pessoas viram que era bom ter o videogame portátil. Só que aí viu o N-Game e falava: mas não é quero esse aqui não. E aí corria e comprava o Game Boy. Então, para a Nintendo, fabricante do Game Boy, foi excelente. Já para a Nokia, não. Esse aqui durou pouquíssimo tempo no mercado. Então, veja que é um produto feito sem ver o que o mercado precisa. É um produto feito assim, da cabeça dos engenheiros, da cabeça de quem só ali da produção, né? E não foi feito pensando no usuário final, pensando em quem vai comprar. A intenção foi boa? Ótima, excelente, mas a execução não foi tão boa assim. Então, isso acontece, veja que acontece não só com empresa pequena, não só com quem está começando, mas grandes empresas acabam errando também por não olhar de fato o que o cliente precisa. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? E agora, se era inquebrável ou não, eu acho que era, né? Nokia tem o costume de fazer celulares inquebráveis, tá? E aí, gente, design thinking, afinal de contas, o que é? O que é esse negócio? É um conjunto de ferramentas com foco no ser humano para a gente usa essas ferramentas para inovar e resolver problemas. Então, é uma série de técnicas, de ações, e vocês já ouviram falar, talvez vocês até já usaram muitas dessas ferramentas para fazer alguma pesquisa, alguma coisa do tipo. Então, design thinking é isso, é esse conjunto de ferramentas com foco nas pessoas, com foco no ser humano, com o objetivo final. O que é o objetivo final? Resolver problemas. E muitas vezes, diria que a grande maioria das vezes, esses problemas são resolvidos por meio de alguma inovação. E quando eu falo inovação aqui, não precisa ser aquela coisa tecnológica de Big Data, de dados, de tecnologia de celular, de software. Não, às vezes você criar um novo processo, isso é uma inovação. Então, por exemplo, quando a Netflix surgiu, lá atrás, época de locadora de DVD, a Netflix não surgiu com streaming igual ela é hoje, que você assina e assiste, você baixa ali o vídeo que você quer ao mesmo tempo que você assiste, porque não tinha essa tecnologia. A Netflix surgiu como você pagava ali uma taxa por mês, como é hoje. Então, sei lá, imagina, paga R$ 30 por mês, e aí você podia assistir quantos filmes você quiser, como é hoje, só que como não tinha tecnologia, não tinha internet tão rápida quanto é hoje, os filmes em DVDs eram enviados por correio. Então você recebia os filmes por correio, ali quantos você quisesse, devolvia e ficava essa troca. Então não era igual locadoras de antigamente que
você tinha que ir lá, pegar um filme, pagar por, sei lá, por um dia, uma diária, se não entregasse no dia certo, pagava multa, não era isso. Então, a inovação, vejo que foi no modelo de negócio. Então, não foi necessariamente uma inovação em termos de software, de programação, esse tipo de coisa. Né? Ela simplesmente criou um negócio que era, olha, você pode ter quantos filmes você quiser por mês, você vai me pagar uma taxa única, eu te mando por correio e você me devolve por correio. Então, veja que inovação pode ser também em processo e pode não envolver necessariamente tecnologias, né? Quando eu falo de tecnologia, essas novas tecnologias que a gente tá vendo e cada vez surge mais por aí, tá? E quais ferramentas você pega na sexta para devolver segunda? Era isso, né? Pegava para aproveitar, né, o fim de semana, para ficar 2 dias, ter um dia a mais para assistir. Aí você tinha que ir na sexta, falava para o dono da locadora, ó, quando chegar tal filme, reserva ele aí para mim, não deixa ninguém alugar, porque eu quero ele. Né? Tinha essas coisas, né? Hoje não tem mais. Não sei se vocês têm saudade ou não, eu não tenho nenhuma. E aí, gente, quais ferramentas, né? Quando eu falo ferramentas, o que é isso? Isso aqui eu vou apresentar algumas, e aí já vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês podem ler em algum lugar, ou então ter alguma dúvida, que é o seguinte, essa ferramenta aqui, será que ela é do Design Thinking ou não? Isso não existe. Por quê? Vocês vão ver que qualquer coisa, o Design Thinking é uma forma de pensar, tá? Então, assim, qualquer ferramenta nova que você vê em algum lugar que puder ser adaptada ao Design Thinking, adaptada a esse processo, sim, é uma ferramenta de Design Thinking. Assim como não tem uma ferramenta exclusiva, que é assim, olha, isso aqui só pode usar no Design Thinking. Também isso não existe, tá? E o que é isso? Design Thinking está dividido basicamente em 3 grandes áreas. Eu vou falar essas 3 grandes áreas, depois eu falo da ferramenta em si. Essas 3 áreas são imersão, ideação e prototipação. O que é isso? Vamos imaginar que eu queira, esse aqui é uma borracha, eu queira desenvolver uma nova borracha. O que eu vou fazer? Vou fazer primeiro uma imersão. O que é a imersão? Eu vou entender como as pessoas usam uma borracha, eu vou usar uma borracha, eu vou ver quanto custa uma borracha, vou pesquisar fabricantes de borracha. Então eu vou entrar no mundo, eu vou de fato imergir ali no meu problema, vou imergir no que eu preciso resolver, naquele mundo que pode ser um mundo novo para mim. Então essa é a etapa da imersão. Depois que eu faço essa imersão, eu vou para a etapa de ideação. O que é a etapa de ideação? É quando eu vou gerar ideias para melhorar o meu problema era melhorar esse produto. O que é a ideação? Gerar ideias para melhorar esse produto. Eu vou criar novas ideias, eu vou pensar, eu vou trazer cliente para criar comigo, enfim, vou gerar ideias. Depois que eu gero essas ideias, aí tem 2 etapas. Ou eu gerei ideia e falo assim, opa, beleza, posso ir para a próxima etapa, ou eu posso falar assim, essas ideias aqui parece que não estão legais, parece que eu preciso aprender mais. O que eu faço se acontecer isso? Eu volto para a imersão, vou entender melhor meu contexto, meu problema. Agora, se eu gerei ideias, falei assim, olha, ideias estão boas, eu acho que é isso que as pessoas vão querer, eu acho que eu cheguei numa solução legal, e aí tem os critérios, né, que é, eu cheguei numa solução barata, cheguei numa solução que está dentro do meu orçamento, cheguei numa solução que é adequada ao meu público, cheguei na solução que eu tenho tecnologia para fazer, que eu vou conseguir ter escala e tudo mais. Aí eu vou para a fase de prototipação. O que é a fase de prototipação? Eu vou criar um produto, não precisa ser meu produto final, mas eu vou criar ali com os principais elementos dele e vou testar esse produto. Como que eu vou testar esse produto? Eu vou primeiro testar com a equipe interna, sei lá, minha equipe mesmo que desenvolveu esse produto novo. Beleza, passou pelo teste, aí eu testo com pessoas amigos ainda próximos, pessoas próximas, mais um grupo fechado. E se deu tudo certo, aí eu já testo, já abro mais meu teste para a comunidade, para possíveis clientes. E lembra do que eu falei lá atrás. Aqui é hora de testar, não é hora de ter o produto final.
Fiz a prototipação, testei, vi que não deu certo, ou eu volto para a fase de ideias, ou eu posso voltar até mesmo para a imersão. Então, essas 3 etapas aqui, elas não é um fluxo constante, né? Eu posso ir na ideação, voltar para a imersão, da imersão já vou para a prototipação de novo. Então, não tem uma sequência certa, né? Muitas vezes, muita gente começa o design thinking, inclusive, já com um protótipo. Por exemplo, vou dar o exemplo lá que eu falei das barracas da UFG. Eu tenho a ideia de botar barraca para os estudantes dormirem na UFG. E já pode até comprar uma barraca e botar lá. E aí eu vejo se aquilo ali dá certo ou não. Eu comecei pelo protótipo. E aí, deixo ali uma semana, vejo o que deu certo, o que não deu. Aí eu posso voltar a gerar ideias ou posso fazer a imersão de novo. Tá claro isso aqui para vocês? Que não é uma etapa imersão, ideação, prototipação, acabou? Não é isso. Vou imersão, faço ideação, volto ideação, gerar ideias, posso ir lá para frente, voltar. Tudo bem até aqui para vocês, pessoal? Tudo sim. Um ok aí, ou no chat, ou no... E aí, Beleza, obrigado. Double Diamond, exatamente. O Double Diamond, o que é? Ele é basicamente isso aqui, vocês vão encontrar nos livros Double Diamond, é basicamente isso aqui, só que de uma forma mais expandida, tá? Aqui, imersão, ideação, prototipação, é o Double Diamond, só que de uma forma bem resumida. O que é o Double Diamond, que o Domingos perguntou? É que eu faço a imersão, aí eu abro, né? Eu tenho ideias, eu tô pensando, fazendo um pensamento convergente, tendo ideias, aí eu escolho a ideia, aí eu fecho a ideia. Depois eu abro de novo para fazer os testes e fecho de novo. Então, é uma ferramenta também que chama Double Diamond, que é uma forma de processo. Aqui tá, sim, tudo que tá isso aqui, na imersão, ideação, prototipação, é como se fosse um resumo do Double Diamond. Sim, mas sim, perfeito, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí no chat, por favor, tá? E aí, o que são, né, agora, né, que vocês entenderam o processo, mas aí agora vamos voltar. O que seria imersão? O que eu posso usar para fazer a imersão? Primeira coisa, eu vou falar aqui para vocês rapidamente, de novo, cada uma dessas ferramentas, dá para a gente conversar umas 2, 3, 4 horas sobre cada uma delas. Aqui eu vou falar para vocês terem uma noção do que é, tá? Mas e existem outras ferramentas também, além dessas, tá? Mas o que é imersão? É entender, mergulhar no cliente, mergulhar no contexto do problema, mergulhar no que as pessoas pensam sobre aquilo, sobre aquele processo, sobre aquele produto e tudo mais. E aí, uma ferramenta é Pesquisa Desk, que hoje em dia, Pesquisa Desk basicamente é sentar no computador e ver tudo relacionado àquele assunto. Então, quero criar uma nova borracha. Eu vou entrar na internet e vou pesquisar que tipos de borracha que existem, quantas borrachas são vendidas no mundo, quem usa borracha, como que as pessoas fabricam borracha e tudo mais. Então, essa é a Pesquisa Desk. Outra ferramenta muito utilizada no design thinking são as entrevistas. E aqui, quando eu falo entrevista, não é fazer um questionário no Google e mandar um questionário no Google. Não. É sentar com a pessoa e conversar com ela. Uma entrevista vai durar uns 40, 50 minutos, até mais do que isso, às vezes 1 hora, 2 horas. É sentar e conversar, é chegar, claro, vai depender do contexto, do que você está querendo melhorar. Mas por exemplo, vou usar o exemplo da borracha de novo. Se vocês tiverem algum exemplo mais concreto de vocês, se vocês estejam desenvolvendo, pode falar que eu dou exemplos também. Mas por exemplo, sentar com alguém que usa borracha, vou dar outro exemplo, sei lá, eu quero criar um restaurante, estou pensando em criar um restaurante. Eu vou sentar com alguém que vai em restaurante e que provavelmente pode ser o meu público-alvo, vou chegar nessa pessoa e perguntar coisas do tipo, me conta como é um restaurante ideal para você, um serviço ideal de um restaurante. Me fala o que você mais valoriza na hora que você chega no restaurante. A pessoa vai falar, valorizo a fachada. E aí não basta você saber só o que, mas é muito importante você saber os porquês, você saber o porquê
que a pessoa gosta daquilo, você entender o que está por trás daquilo, porque aí você consegue criar seus produtos, criar seus serviços, resolvendo de fato o problema dessa pessoa. Tá? Então a pessoa vai falar assim, o que eu mais gosto é da comida. Aí você pergunta, por quê? Aí você fala, porque eu vou num restaurante para matar a fome. Então aí, veja que com isso você sabe que essa pessoa que você entrevistou, ela não vai no restaurante pensando no momento especial, pensando na conversa, não. Ela é bem provável que ela vá pensando só em comer e matar a fome. Então, talvez, se seu foco foi esse tipo de pessoa, ao invés de fazer um restaurante todo com a decoração bonita e tudo mais, não, você vai fazer um restaurante que vem um pratão para a pessoa matar a fome. Tá? E aí, veja que é importante você ir para essas entrevistas sem preconceito, porque é muito comum, as pessoas erram demais na hora de fazer entrevista, que a pessoa julga as outras, né? Então, por exemplo, esses dias eu participei de uma entrevista que a pessoa estava fazendo ovo por assinatura. Uma assinatura, igual tem essas caixas de assinatura de várias coisas, ela queria, até existe o negócio dela, mas era assim, você paga uma taxa por mês, sei lá, R$ 50 por mês, e toda semana chega tantos ovos na sua casa. E aí ela me entrevista, e ela é super entendida de ovo, sabe tudo de ovo, e eu não sei nada de ovo. E aí ela fazendo a entrevista comigo, ela me perguntou, onde você compra ovo? Aí eu falei o lugar que eu comprava, aí ela respondeu assim, nossa, mas o ovo de lá é horrível. Então veja que fazer esse julgamento, comigo não foi o caso, mas às vezes você deixa a pessoa sem jeito, né? Às vezes o entrevistado te julga, ele faz uma cara assim, e aí acaba que quem você quer pegar as informações para de te falar, para de ser sincero, e às vezes passa até a falar o que você quer ouvir. E acaba que isso acontece, você lança seu produto e aí ninguém compra. Por quê? Porque você fez a entrevista errada, você conduziu a pessoa a falar o que você queria ouvir. Então preste atenção nisso na hora de fazer entrevista. Outras formas, né, de fazer essa imersão é por meio de observação. Então, vou dar o exemplo de novo do restaurante. Quero entender melhor o cliente de um restaurante. Sei lá, vamos imaginar que seja eu queira criar um restaurante de comida saudável. Eu vou lá num BAP, por exemplo, que seria um concorrente meu, sento e fico ali vendo o comportamento das pessoas. Eu vejo que hora que elas vão, eu vejo se chega sozinho, se chega acompanhada, quanto tempo demora, se paga com cartão, se paga com dinheiro, o que a pessoa pede, se pede entrada, se pede sobremesa, se fica agoniada enquanto está esperando, o que a pessoa fica fazendo enquanto está esperando. E eu faço tudo isso, vendo essa observação, e já pensando nas ideias que eu vou criar, já pensando, né, no que eu vou fazer para melhorar o processo. Então, que a gente tem sempre que pensar em melhorar alguma coisa. E aí não é um melhorar com visão pessimista, é olhar as coisas com visão otimista, né? Olhar as coisas assim, olha, isso aqui existe e eu posso melhorar isso aqui de tal forma. E isso é bom, né? Não é olhar os defeitos para criticar. Por que eu estou falando isso? Uma vez eu dei um curso em uma instituição, não foi aqui em Goiânia, e aí eu pedi para as pessoas isso foi antes da pandemia, foi um curso presencial, e eu pedi para as pessoas falarem, assim, olha, dá uma olhada aqui no prédio e falem o que pode melhorar. E aí, claro, várias coisas poderiam ser melhores. E aí tiveram duas pessoas que não gostaram, falaram que a gente estava botando defeito no prédio, que tinha que amar o prédio, que era a vida, era o trabalho deles e tudo mais. Mas não é essa visão. Não é olhar defeito por olhar o defeito. Não, é olhar as coisas com foco em melhorá-las, com um foco otimista. Ok? E aí, continuando, eu posso pedir para as pessoas fazerem diários, porque às vezes eu faço entrevista, a pessoa não lembra de determinada coisa, então eu posso pedir, falar, olha, sei lá, tudo que você vai comer ao longo da semana, escreve para mim no papel, escreve o que você está sentindo na hora que você está comendo cada coisa.
que aí você pode, enfim, você vai ter muita informação dessa pessoa. Você pode fazer uma ferramenta que chama sombra, que é acompanhar as pessoas num lugar sem falar nada, como se fosse um Big Brother, né? A pessoa vai, sei lá, você vai acompanhar a pessoa no ambiente de trabalho, você vai ficar ali do lado vendo o que ela está fazendo. Ou tem pessoas que fazem, aí tem que tomar cuidado com a privacidade, que é pegar as câmeras, né? Então, por exemplo, tem um supermercado, eu quero ver o comportamento das pessoas ali dentro, eu boto as câmeras, fico olhando ali para onde que as pessoas circulam e por aí vai. Tá? E outra ferramenta também para ter essa imersão, para entender o contexto de um problema das pessoas é um dia na vida. O que é isso? Eu vou fazer de conta que eu sou aquela pessoa. Então, o exemplo que eu dou para vocês foi de umas alunas minhas, elas queriam criar doces para crianças com diabetes. E aí elas passaram, não só um dia, mas passaram uma semana só comprando coisa sem açúcar, indo em lugar perguntando se tinha açúcar ou não, aplicando, espetando ali a insulina nelas, não tinha insulina, né, mas espetando a agulha de horário em horário, fazendo o exame da glicemia de horário também, para entender melhor como que é a vida daquela pessoa. Então, é uma ferramenta também sensacional para vocês entenderem as pessoas. Ideação é a hora que a gente cria ideias depois que a gente entende o mundo das pessoas, para quem a gente vai criar nosso novo produto, nosso novo serviço, nosso novo processo. A gente gera ideias, como que a gente gera essas ideias? A gente pode criar um mapa de empatia, infelizmente eu não trouxe aqui, mas eu vou pedir que vocês deem um Google e vejam o que é um mapa de empatia. Persona, o que é? É a representação do seu público-alvo. Então você vai, às vezes eu vou criar um produto, vou criar uma borracha. A criança vai usar um tipo de borracha, o adulto vai usar outro tipo de borracha. Então é interessante eu saber quem é meu público-alvo para criar o produto ideal para cada um desse público. Posso usar a cocriação. Alguém está falando comigo? Não. Acho que era eu mesmo. A cocriação, que é chamar um cliente para gerar ideias comigo. Então, olha, vou fazer uma sessão de geração de ideias. E aí eu posso usar isso, posso chamar um cliente para gerar essas ideias comigo, e brainstorming, que vocês devem já ter ouvido falar, né? Que é um momento de geração de ideias. A Mônica está me perguntando se a fase de entrevista ajuda na criação das personas. Demais, demais. Então, aconselho que vocês façam o que na hora das entrevistas? Que vocês pegam, obrigado, Joyce, pela antipatia, que vocês peguem pessoas com perfis semelhantes, tipo assim, vocês vão entrevistar 10 pessoas, 12 pessoas. Entrevista 4 de um perfil, por exemplo, 4 estudantes, 4 idosos, 4 crianças, por exemplo. E aí, com isso, vocês vão criando as personas de vocês, tá? Então, é interessante vocês usarem as entrevistas, sim, para criarem as personas, tá? E aí, chega na fase, depois que a gente gera as ideias, se tudo deu certo, se a gente não precisar fazer imersão de novo, a gente vai fazer protótipo. Que é, quando a gente fala prototipação, é fazer o protótipo e testar o protótipo. E aí, o protótipo pode ser desde desenho, que é o protótipo em papel, pode ser um modelo de volume. Como assim um modelo de volume? Ah, eu estou fazendo um celular novo. Eu não preciso, às vezes eu quero testar só determinada funcionalidade daquele celular. Então eu não preciso, por exemplo, ter o celular funcionando. Eu quero testar o peso do celular. O que eu faço? Eu posso pegar uma placa de ferro e de metal, sei lá o que, e testar o peso. Ah, deixa eu ver aqui qual peso vai ser melhor para esse telefone que eu estou criando, qual vai ser melhor no bolso, e por aí vai. Então veja que quando eu for fazer um teste de alguma coisa, um protótipo, eu não preciso ter o protótipo do produto todo pronto. Posso fazer o teste de determinada característica desse produto meu. Por exemplo, um restaurante, que eu já entra um pouco da encenação, que o protótipo seria um teatro ali com possíveis clientes, ou então até com alguém da equipe. Eu não preciso testar todo o serviço de um restaurante. Eu posso testar, por exemplo, eu vou
fazer um protótipo da abordagem do garçom no cliente. Só aquilo, não preciso fazer abordagem, não preciso fazer o cliente chegando no cliente, sentando no cliente, pedindo a comida, não. Vou encenar, né, que seria o protótipo, só da chegada do garçom ali naquela pessoa. E tem o storyboard, que seria uma história em quadrinho. Como que é isso? Eu desenho ali meu processo, eu desenho a minha solução, mostro para as pessoas e elas vão me falar se gostaram daquilo ou se não gostaram daquilo. Deu certo, continuo. Não deu certo, eu volto para outras etapas. Então, basicamente, o processo de design thinking é isso aqui. Ele vai envolver essas 3 etapas, que tem gente, outros autores, que colocam em 8 etapas, tem gente que coloca em 7, tem gente que coloca em 6, então não vai, isso aí assim, vocês vão ver que às vezes quem coloca mais etapas vai dividir prototipação em fazer o protótipo e testar o protótipo. Aqui, entre a imersão e ideação, tem a parte de organizar as ideias também, enfim, são questões de operacionais, tá? Mas na hora de fazer, vocês podem seguir o modelo que vocês acharem mais adequado para vocês. E aí, esse aqui é basicamente um resumo de todo o processo do design thinking. A gente começa com um problema, tudo embaçado, a gente não sabe, está enrolado, a gente vai e vem, e aí, conforme a gente vai entendendo as pessoas, conforme a gente vai gerando ideias, conforme a gente vai testando, voltando, gerando mais ideias, a gente chega num produto ideal, a gente chega numa solução ideal, que é a solução que vai para o mercado, a solução que vai ser disponibilizada para as pessoas. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro? Vocês têm dúvidas? Quem tinha me falado que não sabia aplicar, deu uma clareada nas ideias? Como é que tá até agora? Me mandem alguma coisa aí no chat, por favor. Uai, tá aí no top por enquanto. Tranquilo. Gabriel, beleza? Mariana, Mônica, obrigado. Fluindo, excelente. Tá? Obrigado. Então, vamos que vamos. Esse aqui é um exemplo para vocês de mais um exemplo de mudança feita com design thinking. Veja que depois do processo pronto, parece que é uma coisa muito simples, mas às vezes a gente não tem essas ideias quando a gente está pensando sozinho, a gente está pensando só com a gente mesmo. Isso aqui é uma máquina, agora eu não sei se isso é uma máquina de tomografia ou de ressonância. Alguém, se vocês souberem, me ajudem, por favor. Mas o que acontece? Se você vai no hospital fazer um exame desse, aquela coisa gelada, branca, né, esquisita, ressonância. Obrigado, Domingos e Viviane. Aquela coisa dá até medo, né? E aí, o que pode ser feito para uma criança fazer um exame desse, ficar quietinha e até achar divertido fazer um exame desse? Vou criar, eu vou adesivar as paredes, vou colocar adesivo na máquina, vou criar, de repente, uma história que está entrando numa caverna, que vai encontrar ali os bichos, enfim, os amigos, sei lá o quê. Então, veja que isso aqui é feito a partir de design thinking, é ver o cliente, né? E, infelizmente, a área de saúde, pelo menos até pouco tempo atrás, não via isso, né? A área de saúde é muito assim, é operacional, né? Você tem que fazer um exame, vai lá e faz, né? Não tem, muitas vezes não tem aquele trato com as pessoas. Isso está mudando, né? Mas não tinha muito, exatamente. Na odontopediatria tem essas fantasias no instrumento, exatamente, né? Então, isso vem mudando, exatamente. A máquina deve ser menos claustrofóbica. Às vezes, ali dentro dela é exatamente igual, o barulho que ela vai fazer é igual, não sei quem já fez a ressonância, isso aqui faz um barulho horrível, mas quando você emerge, né, entra ali no mundo mágico, entre aspas, né, a pessoa vai ter uma sensação diferente, a pessoa vai, como eu disse, até se divertir fazendo aquilo. Então, veja que isso aqui é uma solução também pensada no usuário, né? É uma solução pensada em quem está usando o paciente, né? Não é só no médico, não é só em quem vai receber o laudo desse exame, ok? Então, veja que existem aplicações do design thinking em tudo quanto é área, realmente. Eu também acho que essa máquina aqui dá um pano. Eu não gosto de entrar nela nem a pau.
Mas, assim, é preciso, o que eu faço? Eu corro, eu não vou. Eu fiz esse exame uma vez só. É horrível, tá? Mas, continuando, a Airbnb também usa Design Thinking. E ela usou o exemplo clássico de Design Thinking do Airbnb. Foi lá atrás, o que eles perceberam, os fundadores do Airbnb? Que tinha muita gente entrando, o tráfego no aplicativo, no site era alto, mas poucas pessoas usando, reservando. E aí, o que eles viram? Fizeram a imersão, fizeram um dia na vida, foram perguntar, foram entrevistar os usuários, e o que eles viram? Que as fotos dos apartamentos, as fotos dos lugares que estavam para alugar eram muito ruins. Quem estava disponibilizando os imóveis para alugar era muito ruim para tirar foto. E aí, o que eles passaram a fazer? Foram testar. Aí os próprios donos passaram a tirar fotos dos imóveis e colocar na plataforma para testar. Fizeram isso com alguns. E viram que aumentou, isso fez aumentar o número de reservas desses lugares que eles tiravam as fotos, que as fotos eram melhores. E a partir disso, eles continuaram o teste, contrataram fotógrafos profissionais para tirar as fotos. E hoje em dia, se não me engano, tem um guia para você tirar foto, as melhores fotos do seu apartamento para aumentar as chances de alugar. Então veja que que isso foi descoberto por meio de testes, por meio de entender o cliente, por meio de entender por que as pessoas não estavam reservando os imóveis, né? Apesar dos imóveis estarem lá, não estava funcionando, as pessoas não estavam tendo interesse em fazer a reserva. Ok? E aí, gente, exatamente, se não tem a foto, as pessoas não vão querer reservar, né? Não vão ficar a fim de reservar. E aí, de tudo isso que eu falei, né, assim, pensando nas ferramentas, como que a gente usa as ferramentas? A gente usa pensando sempre, sem perder de vista, 4 princípios do Design Thinking. O primeiro deles é empatia, que é se colocar no lugar do usuário, se colocar no lugar das pessoas, se colocar no lugar de quem vai usar seu produto, de quem vai comprar seu produto, de quem vai limpar seu produto, de quem vai alugar seu produto, de quem vai ser afetado de alguma forma pelo que você está fazendo. Então, é se colocar no lugar dessa pessoa, entender de fato o mundo dele. Não é ter aquele preconceito, não é, por exemplo, alguém falar assim, eu tenho claustrofobia de entrar na máquina de ressonância. Não é você virar e falar assim, isso aí é frescura, a máquina é assim mesmo. Não é isso. Não é algum gerente, um diretor da TAM ver que o cliente está reclamando de ter que fazer o check-in, de estar ali, às vezes, perdendo o voo porque teve que fazer o check-in, não conseguiu. Não é ele falar assim, azar dele, ele que perdeu porque ele não sabe fazer, a ferramenta está aí, né? A pessoa tem que saber que tem que fazer check-in. Não é isso. É sentir as dores das pessoas, é ver que às vezes as pessoas têm alguma dor, as pessoas têm algum desejo, as pessoas têm alguma necessidade que às vezes você não tem. Né? Então, de novo, tênis da Nike também. Eu, Altair, não tenho problema hoje de usar as mãos para calçar um tênis, mas tem muita gente que tem esse problema. Então, é ver o mundo com a visão da outra pessoa, tá? Tirar os seus julgamentos, tirar seus pré-julgamentos e ver o mundo com esse olhar dessa outra pessoa. Primeiro princípio é esse. Outro princípio é experimentação. O que isso significa? Testar. Não achar que a primeira solução está certa. É testar, 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 e às vezes é exaustivo. Às vezes a gente vai fazer um protótipo, a gente demora muito tempo fazendo um protótipo e aí chega na prática ninguém gosta. E aí a gente fica frustrado. Ou então a gente demora tanto tempo para fazer o protótipo, e isso acontece muito. A gente cria o protótipo e pensa assim, não, isso aqui já é o final, porque eu fiz as entrevistas e é isso mesmo que as pessoas querem. Eu fiz as observações, eu tenho certeza que é isso que as pessoas querem. E às vezes não é. Às vezes a gente não consegue materializar, né, na forma do nosso produto, do nosso serviço, aquilo que realmente as pessoas falaram que querem. Então, é testar e não ter problema em voltar e fazer novos testes. Então, esse é o segundo princípio.
Outro princípio, já falei para vocês, é o otimismo. Pensar sempre assim, tem uma solução melhor. Isso não tome cuidado para você não travar com isso e pensar assim, tem sempre uma solução melhor, então eu nunca vou lançar, porque sempre vai ter uma solução melhor. Isso acontece também. Então, cuidado com isso. Você pensar que tem uma solução melhor, sempre vai ter uma solução melhor para qualquer coisa, mas isso não te impede de lançar uma coisa agora. Então, você pode lançar agora, mas já ter uma lista ali do que você pode fazer no futuro. Ou você pode lançar uma coisa agora e saber que dali um mês, conforme as pessoas vão usando, vão ter sugestões de melhorias que você pode aplicar. Então, é otimismo nesse sentido, de pensar que sempre tem uma solução melhor para aquilo que você está aplicando e que tudo bem, está tudo bem com isso, né? Aplicativo, vocês veem isso sempre, né? Lança uma rede social, por exemplo. Não sei quem lembra do Instagram 2 anos atrás, 5 anos atrás. Não tinha nada a ver com o que ele é hoje, né? Então, lança uma versão, aí, olha, dá para fazer tal coisa. Vou botar um Stories aqui, lança Stories. Passa um tempo, vou botar o Reels. Vou botar direct vou deixar que dê para a pessoa mandar foto no direct, por aí vai. Né? Então, dá para ir fazendo sempre melhorias. E dá também, às vezes a gente faz a melhoria e vem a questão da experimentação. A gente faz alguma coisa, acha que está melhorando e, na verdade, não está tão legal. Os filtros interativos que a Joyce falou, exatamente. Talvez vocês se lembrem desse exemplo que eu vou falar agora. O WhatsApp, quando começou as ligações, quando ele começou a permitir ligações, funcionalidade muito boa, ótima, né? Eu não gosto de ligação por WhatsApp, mas funcionalidade muito boa, tá ali, usa quem quer. Só que o que aconteceu? O botão de ligar era muito perto do botão de foto, não sei se vocês lembram disso. E aí muitas vezes acontecia de ligar sem querer, a gente queria ver a foto da pessoa e acabava que ligava para ela. E aí às vezes era um vexame, né? Às vezes era alguém que você mal conhecia, queria ver a foto, queria dar aquela stalkeada, e aí acabava ligando para a pessoa. Então veja que uma coisa que deu errado, a funcionalidade foi muito boa, exatamente, denunciava as intenções. A funcionalidade era boa, mas não rolou ali no lugar. Pouco tempo depois eles tiveram que mudar o botão de lugar, porque estava tendo esse problema. Opa, cliquei errado aqui, né? Isso, estava querendo ver a foto da pessoa. E quando a pessoa, não sei se já aconteceu com vocês, mas principalmente quando a gente mudava a foto ali do perfil, né? Recebia umas 10 ligações no dia, né? Todo mundo querendo ver a foto nova. Gente que você nunca via na vida, a pessoa nunca conversava com você, pum, aparecia ligação dela. Tô vendo que vocês já passaram por isso, né? Algumas vezes. Eu já liguei pra gente que eu não queria. Mas isso, né? Então pensa que às vezes você melhora uma coisa e piora outra, né? Causa vexame no usuário. Então pense nisso, tá? Que é preciso ter o otimismo e saber que tem soluções melhores. E o último princípio é a colaboração, fazer coisas em equipe, sair só da sua cabeça, né? Sair só do seu pensamento, é usar seu cliente, usar sua equipe, usar possíveis usuários, às vezes pegar quem não tem nada a ver, quem não é seu cliente, eu falo assim, chama sua avó para ver o que você está fazendo, ver qual que é a sugestão dela, porque às vezes vem uma ideia de um lugar que você não esperava. Vou dar um exemplo para vocês disso. Uma vez eu estava fazendo esse processo de design thinking com uma sorveteria, pessoal de uma sorveteria no interior, e aí um problema deles era que estava caindo o movimento. E a gente gerando ideias, tinha uma equipe, eram 6, 7 pessoas, equipe bem diversa. Aí alguém falou assim, coloca um cano de polidense na sorveteria que vai atrair as pessoas para dançarem polidense. Beleza, escrevemos lá, a ideia tá lá, né? Polidense. Disso, alguém falou assim, coloca uma stripper, faz uma sorveteria, uma casa noturna com as strippers. Escrevemos lá. Design thinking, a gente não pode, na fase de gerar ideias, a gente não pode julgar. O julgamento vem depois, tá? Então, na hora de gerar ideias, a gente vai escrevendo, pega tudo quanto é ideia e vai escrevendo. Alguém falou, bota a stripper. E aí foi falando, uma ideia foi puxando a outra, onde que isso virou? Isso chegou numa brinquedoteca.
e a gente identificou que as pessoas não estavam indo porque às vezes a criança ia, dava birra, não queria ficar lá, não tinha um brinquedo, não tinha o que fazer e logo ia embora. Ou nem iam por causa disso, nem iam na sorveteria por causa disso. Acabou que a solução para a sorveteria que realmente funcionou foi montar uma brinquedoteca lá dentro dela. Uma coisa simples, né? Uma coisa, não foi nada fora do comum, mas botar um cantinho ali com os brinquedinhos, um piso forrado, resolveu boa parte do problema que essa sorveteria estava tendo de falta de movimento. Então veja que na hora de gerar ideias, né, eu estou falando de colaboração, pegar ideias bem diversas, de pessoas diversas, e principalmente na hora de geração de ideias, não julgar, escrever o máximo possível de ideias, aí depois, no momento posterior, pega essas ideias e julga, fala, olha, o que é absurdo, o que não é absurdo, o que está no orçamento, o que não está no orçamento, e aí faz um filtro, e aí sim vai para prototipação, tá? Crianças são a razão da inovação do estabelecimento. Demais, demais. Hoje em dia os lugares tem que ter, né, um lugar para criança. Sim, exatamente. Tem serviços que não aceitam criança, que também é tendência, né? Tem gente que não quer a criança, tá? E aí, pessoal, só para a gente encerrar, vou mostrar mais 2 exemplos para vocês que tem tudo a ver com esses princípios aqui que eu falei, tá? Esse primeiro aqui é um asilo lá na Alemanha. O que estava acontecendo? O que era o problema que o asilo estava tendo? É um asilo que tinha muitos idosos ali com Alzheimer, e aí o idoso acordava um dia, ou em determinado momento, sei lá, acontecia alguma coisa com ele, esquecia que ele era um idoso, e aí ele falava assim, eu tenho que ir para minha casa, eu estou nesse lugar estranho aqui. E aí o que eles faziam? Eles iam para a rua, saíam do asilo, ia para a rua e sentavam no ponto de ônibus, ficava ali esperando o ônibus para ir para casa. E aí quem é do asilo tinha que ir, dar falta do idoso, ir atrás dele, pegar e trazer ele de volta para o asilo. Uma solução sem empatia, o que seria? Seria dopar o idoso, não deixar ele sair do quarto, trancar o quarto, amarrar o idoso na cama, trancar o asilo, enfim, né? Tem várias opções sem empatia. Mas aí, com o processo do design thinking, com a imersão, com a geração de ideias, vendo ali o que os funcionários faziam, o que os idosos faziam, o que os familiares queriam, que foi uma solução extremamente simples e que deu certo? Colocaram um ponto de ônibus dentro do asilo. E aí, o que acontecia? O idoso falava assim, opa, eu tenho que ir para casa, esse lugar aqui está estranho. Ele saía, realmente ia para o ponto de ônibus, só que o ponto de ônibus estava o quê? Dentro dos muros ali do asilo, dentro da área do asilo. E aí ele ficava ali sentado, beleza. E aí passava um tempo, ele via que não ia passar ônibus, via que a casa dele era ali a casa de repouso, acabava voltando lá para dentro, então alguém acabava pegando ele e levando lá para dentro. Então, diminuiu o risco, né, desse idoso ir para a rua. E aí acabou ficando mais seguro. Então, veja que é uma solução, quando a gente olha, né, depois, extremamente simples, mas que não era ali só rapidamente olhando, né? Ou ninguém talvez teria a ideia se não fizesse um processo de design thinking, um processo de imersão, de entendimento de fato do problema, tá? E aí, só para a gente encerrar, o último exemplo é da Samsung. A Samsung, isso aqui foi lá em 2001. As televisões já eram de tela fina, mas não eram tão populares assim. E a Samsung queria desenvolver novos produtos. E o que os engenheiros, o que os desenvolvedores de produto da Samsung pensavam na época? Eles tinham 4 prioridades nessa ordem de desenvolver as novas televisões. Primeiro, melhorar a qualidade de imagem. Segundo, melhorar a qualidade de som. Terceiro, melhorar a funcionalidade da TV, né, os menus ali do controle remoto e tudo mais. E quarta, melhorar o design da TV. Então, primeiro, o objetivo deles principal, que a televisão tivesse uma imagem muito boa. Segundo, som muito bom. Terceiro, fácil de mexer. Quarto, que a televisão fosse bonita. E aí, outra área que não era do desenvolvimento exatamente de produto, mais uma área talvez do marketing, não sei exatamente,
foi ver se de fato era isso que as pessoas queriam. E aí foram na casa das pessoas entender como é que era o uso das TVs, que hora que elas usavam, o que a TV representava para essas pessoas. E aí o que eles viram? Primeira coisa, que a TV era basicamente, a TV ficava desligada a maior parte do tempo. A TV basicamente era um objeto que ficava ali parado no meio da sala, né, desligada, porque o tempo que a TV fica ligada era muito pouco. Então a TV era uma coisa que ficava ali, era tipo o centro da sala, a pessoa entrava e via a TV, mas ela estava desligada. Primeira coisa que as pessoas viram. Segunda coisa que os pesquisadores viram, que para a grande maioria das pessoas, o som já estava ok, não precisava melhorar o som. Quem fazia questão de um som muito bom tinha um equipamento de som, seja um home theater, seja caixas avulsas, enfim. A pessoa que fazia questão de um som de alta fidelidade já tinha equipamentos fora da TV, mas que a maioria das pessoas não se preocupavam com isso. E outra coisa que eles viram é que a TV estava ok, que a imagem da TV estava de boa, que ninguém precisava de uma coisa melhor do que aquilo. Ou seja, né, voltando, né, que a televisão era o centro da casa. Ou seja, o que as pessoas mais se preocupavam com a televisão não era com a qualidade da imagem nem do som, mas o que elas mais se preocupavam era com o design. Por quê? Elas queriam uma coisa bonita para a casa delas, que era um objeto que ficava ali quase uma obra de arte, né? E aí voltaram lá para a Samsung com o resultado dessa pesquisa e falaram: as pessoas querem uma televisão mais bonita, não querem melhor, a qualidade da imagem já está muito boa, do som já está muito bom, e elas sabem mexer na TV. Então façam uma coisa com design mais bonito. Teve uma certa resistência no início, mas criaram essa televisão aí da foto, que era, eles colocaram as caixas de som atrás da TV, porque isso ia diminuir a qualidade do som, mas tudo bem, para a televisão ficar de fato mais bonita. E aí não lançaram essa televisão de cara para o mercado inteiro. Estavam com medo, né? Afinal de contas, era uma grande inovação fazer isso. Lançaram, agora eu não tenho certeza, mas se não me engano foi na Inglaterra. Um pequeno lote ali dessa televisão, fizeram e lançaram. E foi a televisão mais vendida da Samsung, assim, vendeu muito rápido. Lançaram, aí aumentaram o lote, veja a questão do teste, né? E lançaram uma pequena quantidade, viu que vendeu, viu que deu certo, aí lançaram outra quantidade e vendeu muito. Por quê? Era uma televisão nova, uma televisão diferente, que era bonita. O foco dela não era a imagem melhor, nem o som melhor, mas era a televisão mais bonita até então. E aí fez um sucesso. E vejam que até hoje, se vocês olharem as novas televisões da Samsung, o foco deles é muito no design da TV. Não sei se vocês têm acompanhado, mas tem aquela televisão. Exatamente, eu ia falar agora, Thiago, obrigado. Né? A televisão que é tipo um quadro, que tem uma moldura. Você coloca a TV, ela pode ficar com a imagem que você quiser, ou ela se camufla. Então você tem um esquema que eu não sei exatamente como é que é, mas ela, acho que você tira uma foto do fundo da sua parede, por exemplo, e ela reproduz a parede. Então, assim, ela fica como se não fosse nada, como se fosse a parede lisa, mas aí tem a televisão lá. Outra coisa que eles fizeram também foi eliminar aquela quantidade de cabo, né? Que televisão é aquele monte de cabo, aquela coisa feia, né? Aquele monte de cabo fica solto ali, né? Ligando a ela. Então ela fez um esquema também que é um cabo só fininho, quase transparente, que ele passa e aí vem para uma caixinha embaixo e você liga os cabos nessa caixinha, né? E a caixinha que manda para ela, né? Justamente pensando no quê? No design, exatamente. As bordas eram grandes, né? A televisão também era grossa, né? Se vocês verem as televisões mais antigas. Hoje está cada vez mais fino, não tem mais... ainda tem, claro, borda preta, mas tem muita borda que ela é prateada, né? Mais bonita, mais fina, mais leve. A base, se vocês repararem a base das TVs, ela tem TV que é quase uma obra de arte, a base dela, quando você não pendura, né? Quando você tem que deixar ela em cima de alguma coisa. Então veja que isso vem da necessidade dos clientes. Isso não vem
simplesmente da cabeça das pessoas que estão fazendo alguma coisa, né, que estão criando os produtos, mas vem o que o cliente quer, cria o produto e aí já está adequado ao que o cliente está procurando. Então, isso é o design thinking, isso é pensar, né, com esses princípios, empatia, experimentação, otimismo, colaboração, e as etapas são essas, né, de imersão, entender o problema, gerar ideias e criar protótipos. O protótipo não deu certo, ou tem melhorias, né, usando ali, a gente vê que é possível melhorar antes de botar no mercado, vamos gerar mais ideias, criar novos protótipos, colocar no mercado. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tudo sim. Beleza, obrigado. Gente, esse aqui, essa tela, esse slide é o resumo de Design Thinking. Se vocês forem trabalhar com Design Thinking um dia, peguem essa tela, imprimam, escrevam em algum lugar, cola na sua frente. Na hora de criar algum processo, alguma coisa com Design Thinking, não se esqueçam de empatia, experimentação, otimismo, colaboração e dessas etapas, tá? Façam todas essas etapas seguindo esses princípios. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Se alguém quiser conversar comigo sobre design thinking, sobre marketing, sobre novos negócios, eu estou à disposição. Podem me mandar e-mail, altair@sempreende.com.br. Quem quiser, talvez, uma resposta mais rápida, alguma coisa do tipo, a Joyce tem meu celular, pode pedir meu número para ela, estou à disposição. E lá no meu Instagram eu estou sempre falando assuntos de marketing e também de inovação, @altaircamargo. Quem quiser me seguir, vai ser uma honra ter vocês lá, tá bom? Obrigado de novo, Joyce. Quem tiver perguntas, eu estou à disposição. Altair, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu gostei muito. Achei que foi muito enriquecedor para todo mundo. Agora é colocar tudo em prática. Exatamente. Agora é botar em prática, se precisar, pode contar comigo. Obrigada. Tem algum livro assim que você indica pra gente? Tem um livro, deixa eu ver se eu acho ele, tá fácil aqui. Peraí. Aqui. Esse livro aqui é muito bom, isso é Design de Serviços. Um livro fantástico, ele tem... Não sei se está dando para ver aí. Sim. Mas deixa eu ver aqui, por exemplo. Ele traz as ferramentas, sei lá, aqui, por exemplo, encenação de serviço. Ele traz várias ferramentas e explica como usar cada uma delas. Tá vendo? Sim. Então aqui, por exemplo, encenação de Mostra. serviço, personas, como criar personas. Meio que cada página dele aqui é uma ferramenta. Então, assim, ele explica muito bem, ele dá muitos exemplos. Então, esse livro aqui é fantástico. Fantástico. Esse aqui é uma outra ferramenta também, que eu acabei não falando para vocês, mas assim, ele dá muitos exemplos, né? Ele mostra na prática como é que usa, não é um livro teórico. Ele dá vários exemplos, tem até a seção aqui, né? Design de serviços aplicados. E aí fala como as pessoas fizeram o processo de design thinking nas empresas delas. Então, esse livro aqui recomendo demais, demais, demais. E tem um livro, um e-book, que ele é de graça. Eu acho que ele chama até Design Thinking mesmo. O autor é Viana. Joga Design Thinking Viana com 2 N's que vocês vão achar na internet. Ele é em português também, de graça. E muito bom. Ele também tem várias ferramentas, ele é bem didático. Então, esses dois aqui são sensacionais, tá? O Design Thinking do Viana e esse aqui. Esse aqui não é tão barato assim, não sei quanto que ele deve estar, mas ele deve estar uns R$ 80, R$ 100, não sei quanto ele está. Tá? Mas quem for trabalhar com Design Thinking, compra esse livro que vale muito a pena. Obrigada, Altair.
Até anotei o nome dele aqui. Tá. Dá uma olhada depois. O outro é Viana, né? Viana com 2 N's. Ok. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Opa, não ficou legal o link aí, mas tem na Amazon. Acabei de olhar aqui o design de serviços, ele custa R$ 120. Deixa eu ver. Sim. Obrigada, Gabriel. Já que vocês não têm nenhuma dúvida, Tá, rapidinho, e o outro é esse aí, acabei de mandar o link, tá? O o Design Thinking, Inovação do... e Negócios, ele é o do Viana, ele é de graça, é só baixar, entrar lá no site e baixar. Obrigada, Thaís. Pessoal, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, esse é o contato do Altair. Siga ele nas redes sociais, façam perguntas se dúvidas surgirem. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Altair, muito obrigada por você ter aceito o convite. Foi muito bom. Eu que agradeço, estou aqui tirando foto. Falando em foto, todo mundo poderia abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto junto? Aí eu vou fazer um print aqui da tela. Tá. Espera aí que eu vou passar igual para primeiro, Joyce, espera aí. Tá bom. Altair, você poderia parar o compartilhamento? Sim. Eu tô igual aqueles velhos que não sabe. Não. Aí. Não tem nada, não. Parei, né? Parou. Quem É a mais? idade. Eu acho que a gente passa dos. A gente tá chegando nos 40, a gente não sabe, não aprende mais. Não sabe mais usar. Cuidado que essa parte me atinge. A parte que eu mais gostei foi quando você disse que ligar para a pessoa querendo só olhar a foto. Nossa, me identifiquei. Né? Faço isso direto. Fazia, agora parei, né? Agora mudaram, né, o negócio. Vamos tirar a foto, já soltei o cabelo. Deixa eu só diminuir aqui para aparecer todo mundo. Ninguém mais vai abrir, não? Deixa eu olhar. Thiago, Meio, Gabriel, Wendel, Arrai. Então vamos lá, eu vou fazer o print aqui. Todo mundo preparado? Eu tô. Foi. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado, Joyce. Obrigado, pessoal. Precisando, eu estou à disposição, tá? Foi um prazer conversar com vocês. Foi muito top. Então, o evento de hoje está encerrado. A gente vai deixar disponível no YouTube, caso vocês queiram rever novamente, tá bom?